Fala galera, bom dia. Diz pra mim, será que dá pra crescer sendo ectomorfo? Muitos alunos falam aqui pra mim que não dá pra crescer, não conseguem crescer porque é ectomorfo. Será que isso é uma realidade? Será que ser ectomorfo realmente atrapalha a hipertrofia muscular? Será que isso é uma verdade? Bom, não é. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, existe a genética? Claro que existe a genética. Porque se você olhar, a gente tem vários casos de fisiculturistas antes de 1940 que tinham um baita shape e conseguiam ganhar massa muscular sem usar anabolizante. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que existe a figura do cavalão, a figura do grande respondedor, aquele que treina e o músculo cresce muito mais rápido. Mas não quer dizer que uma aluna magrinha como a Cleide, que acabou de entrar aqui na live, não vai crescer. Ela não cresce na mesma velocidade de uma cavalona, mas ela vai crescer sim, senhor. E hoje eu vou explicar como, tá? Uma das coisas que as pessoas tentam colocar se você é assim, você não fica assado. Eu sou ectomorfo, nunca vou ser mesomorfo. Não. Gente, o biotipo não é o fim da linha. Por quê? Porque o biotipo é só o fenótipo, não é genótipo, tá bom? Então, começa por aí. Isso consegue ser mudado ao longo da vida. Isso muda ao longo da vida. Beleza? Beleza. Mas como é que você consegue mudar isso ao longo da vida? Eu vou explicar aqui qual é a diferença do treino da cavalona para quem não é cavalona. Vocês vão entender a genética por trás do processo. A primeira coisa é que assim, a gente tem 3 tipos de fibra no músculo: 2A, 2B e tipo 1, tá? Você pode até estar magro, como a Raquelzinha tava, mas é aquele aluno magro que tem muita força. Então você sabe que ele tem potencial para crescer, só que ele está treinando errado para aquele momento da vida dele. E isso vai impedir a hipertrofia muscular. Porque é o seguinte, galera, vamos entender o que acontece no treino. O grande problema é que as pessoas não entendem o que acontece no treino. Mas você também consegue... A Cleide, que eu acabei de falar, tá aqui, era uma aluna super magrinha. É uma aluna que já treinava há 5 anos sem nenhum resultado. E que ganhou quase 15 quilos aqui com a gente. Por quê? Porque a gente ajustou o treino às características do corpo dela. Ela é uma aluna super delicadinha. Ela não é tão brutinha quanto a Raquelzinha. Ela é longilínea. São 2 alunas que eram bem magras, mas com estruturas completamente diferentes. A Raquelzinha pequenininha, parrudinha, com muita força. A Cleide já é mais delicadinha. As duas ganharam. Na verdade, a Cleide é mais alta e ganhou mais peso do que a Raquel. Mas o importante é que as duas ganharam. Isso que é o que determina o sucesso do processo. Não é em quanto tempo. Vai ganhar em 3 meses? Não vai, mas vai ganhar. Vamos entender como é que acontece o treino, como é que acontece a hipertrofia muscular. Porque como a galera não entende, a coisa dá uma desandada. Então assim que você treina, aqui tá a fibra bonitinha, tudo organizada no ar, você vê que tá tudo alinhadinho. Depois do treino, a fibra tá tudo arregaçada aqui, o sarcômero tá todo rompido. Ou seja, você começou uma obra na sua casa, e aí você danificou algumas paredes. Quando você danifica, o que o corpo faz? Preciso reconstruir, né? É uma obra. Então vamos fazer a parede mais forte? Então você pega e faz a parede mais grossa. Isso se chama hipertrofia. Mas como é que acontece essa reforma? Como é que isso acontece no dia a dia? Vamos lá. Quando você está lá no treino, o corpo faz o seguinte. Ai, cara, me entrou a imagem errada. Quando você está no treino, você vai... Deixa eu puxar aqui a imagem para vocês conseguirem tangibilizar aqui. Você vai, treina, tá? Você vai, treina pra caramba. Treinou pra caramba, você gera lesão. Gerou a lesão, você atrai os hormônios. Atraiu os hormônios vão chamar o DNA vai chamar o ribossomo e falar: ribossomo, o negócio é o seguinte, tá quebrado lá o negócio, preciso que você arrume. O ribossomo fala: não, tudo bem,
eu vou lá arrumar. Então o ribossomo é o pedreiro da obra. Vocês concordam que se você tiver uma obra com 100 pedreiros, ela vai andar mais rápido do que uma obra com 5 pedreiros? Então, o cavalão, ele chega a ter, olha que legal esse estudo, se tiver professor na live, printa a tela. Esse estudo aqui mostra o seguinte, que o cavalão, não é esse daqui, ai cara, hoje tá difícil aqui esse celular, hein, gente, pelo amor de Deus. Esse estudo mostra o quê? Que o cavalão chega a ter 3 vezes mais pedreiros na obra. Então imagina, você tem a mesma quantidade de hormônio. Você falou, vai arrumar a fibra. Só que o ribossomo, que é quem faz o trampo, o cavalão tem 3 vezes mais ribossomo do que o magrelo. Então aí já é a primeira diferença. O cavalão consegue reconstruir melhor essa fibra. Segunda diferença. Quando você vai fazer uma obra, muitas vezes você tem que chamar o quê? Você tem que chamar um fiscal da prefeitura para falar assim, ó, eu vou fazer a obra, eu demoli a casa inteira, eu preciso refazer. Ah, tá bom. Aqui está o projeto. Esse fiscal, no nosso corpo, chama miostatina. Por incrível que pareça, o cavalão tem bem menos miostatina do que os magrelos. E esse fiscal da obra, ele dá uma embarreirada, ele faz o negócio ficar meio lento. Esse daqui é um estudo clássico, é um estudo de caso, mas tem outros estudos com atletas chineses que são bem legais também. Que mostra, isso aqui é um estudo de um menininho, tá? Claro que isso daqui não é um menininho, o menininho é esse daqui. Olha que absurdo, olha que absurdo isso aqui, gente, olha que absurdo. Cadê o menininho? Aqui, ó. Desse menininho, a perna do moleque com 7 meses, e o moleque com 4 anos já conseguia levantar 3 quilos. Então, além de ter mais ribossomo para fazer a obra, o cavalão não tem fiscal, né? Na verdade, no caso do menino aí não tem fiscal. Mas quem é cavalão na academia tem menos fiscal. Então você consegue ter mais gente construindo e menos gente embarreirando, porque a miostatina, ela dificulta o processo, ela dá uma bloqueada, ela diminui a velocidade da obra, né? Então a obra sobe mais devagar. E no magrelo você tem menos ribossomo e mais miostatina. Por isso que o magrelo fala assim, caraca, professor, eu treino pra caramba e não cresço. Por quê? Porque você, filha, não é cavalona. Se você é uma ergona desse tamanho, você pode fazer um treino assim, ó. Que esse aqui é o treino da ergona, né? A ergona vai lá, faz um treino gigantesco, gigantesco. Ela vai treinar quadríceps, 7 exercícios, e faz série daqui, série de acolá. Cara, ela acabou o treino, ela vai recuperar. Você que não é cavalona, que é ectomorfo, ou seja, que é aquela magrelinha que tem dificuldade, não consegue recuperar do treino da cavalona. Aí vocês devem estar pensando assim, pô, professor, então quer dizer que eu não vou crescer? Mas você falou que ia crescer, vai crescer. Só que, quando você não é cavalona, certo? Você não pode pegar o quê? Você não pode pegar o guindaste e derrubar a casa inteira. Que esse é o treino da cavalona. Você tem que ser delicado. Você tem que fazer uma reforma. Você vai pegar o quê? Você vai pegar a britadeirazinha lá, bonitinha lá para reformar, sabe? Você vai pegar a britadeira e vai reformar com a britadeira, aos pouquinhos. Então, ao invés de fazer um treino enorme, você faz um treino menor, com mais frequência. Por quê? O treino menor produz o quê? Menos estrago. E o treino com mais frequência produz mais ribossomos. Então, você faz um treino menor, produz menos miostatina, menos estrago. Não bloqueia a obra. E quando você fraciona isso em mais dias, você produz mais ribossomos. Porque o ribossomo trabalhando na segunda e fala, meu, eu tô cansado, velho. Chama mais uns caras aí, ó. Chama mais uns caras. Então, quando você pega o volume de treino, ele já é menor. Porque a pessoa é magra. Mais 2, você vai lá e fraciona o treino. Fraciona para 3 dias. Quer ver? Eu vou mostrar um. Ó, porque assim, ó. O volume de treino vai de 6 a 20 séries. Mas eu não tenho 20 séries? Não tenho? Você pega essas 20 séries e coloca aqui, ó. Que as pessoas às vezes acham que é um negócio sobrenatural, que ninguém conhece. Tá aqui, ó. Um treino com volume baixo.
Aqui eu estou dando 5 séries por treino. 5 séries por treino. Olha que bonitinho. 3 vezes por semana dá 15 séries. Não chegou nem nas 20 séries. Nem nas 20 séries. É um treino que vai ter um puta estímulo. Um puta estímulo. O cara vai sair com a perna detonada, mas é um treino curtinho. Quando você dá um treino desse jeito, você faz o quê? A aluna que era carcassinha crescer. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Adriana, tá aqui. Bruninha, não cresço, não cresço, não cresço. Cresce sim, mas você tem que só colocar o treino da cavalona depois que ela ficou cavalona. Tá aqui, ó. Simone, 44 anos. Silvana, 40 anos. Qual que é a desculpa? A desculpa é da idade? Porque eu tinha mostrado a Cleide, que tem 35, a Simone tem 44, a Silvana tem 40. Então o problema não é a idade, o problema é a falta de estratégia de acordo com a genética do aluno, tá? Com a genética. Por quê? Tá aqui, ó. Aninha, 32, a Cleide, 36. Olha que legal a Cleide, gente. Aqui tem um depoimentozinho da Cleide. A Cleide é uma aluna bem magrinha, uma aluna que tá aqui na live agora. Olha aqui, ó. Quem que usa 32? Olha aqui, ó. Virou um mulherão de parar a cidade. Só que você tem que dar o treino de acordo com a fase do aluno. Hoje, a Cleide, que deve estar... Cleide, você está na live ainda? A Cleide deve estar com 62, 63 quilos. Ela faz perna 2 vezes por semana. Ela já faz um treino com 10 exercícios, como se fosse uma cavalona. Mas hoje a Cleide tem estrutura para isso. Então eu fui construindo a casinha, derruba, constrói, vai aumentando o tamanho da casinha. Quando a casa ficar grande, aí você vai lá e ó, consegue dar porrada. Mas você não pode pegar o treino de uma cavalona e dar numa menina magrelinha, que a Cleide era isso, né? Eles davam o treino da Cleide justamente para quem o quê? Para quem é miúdo. Eles pegavam o treino da menina grandona e davam para a menina miúda. Sobe a miostatina da Cleide, já interfere na hipertrofia. E não existe treino bom. O bom é isso, gente. O bom é treinou, caiu, recuperou, supercompensou. Porque o crescimento não está aqui embaixo. O crescimento não está no dia seguinte que você está com a perna toda destruída. O crescimento acontece 2 dias depois. O problema da Cleide não é não ter hormônio, porque ela tem hormônio. Está aqui, ó. Cadê? Eu deixei aqui um comparativo. Está aqui, ó. O hormônio do ectomorfo, do magrelo, é o mesmo. Só que a Cleide não tem o quê? Os ribossomos. Então você faz um treino intenso e curto, para ter menos lesão. E com uma frequência maior. Desse jeito eu consigo o quê? Estimular a produção de ribossomo. E assim o aluno consegue crescer. Então, se você está assistindo essa apresentação aqui no nosso site, se você é magro, está treinando, não consegue ter resultado, clica no botão aqui embaixo do WhatsApp e me chama para conversar, tá? Que aí eu vou te explicar como é que funciona o programa acelerador de musas. Porque a gente está cansado de chegar aluna aqui no nosso Instagram e falar que não tem resultado porque é magra, porque não tem genética. O professor coloca a culpa na genética. A culpa não é da genética. O treino tem que ser adequado para cada genética. Com certeza as coisas dão resultado e a gente tem muita prova e a gente coloca todo dia essas provas aqui no Instagram. Obrigado por terem participado da nossa live. Até amanhã.